bom? Irmãos, preparei uma pequena mensagem. Não vai sair metade do que está aqui. Mas o que eu tenho para dizer hoje, eu quero falar sobre fé. Uma vez eu vi o pastor Israel pregando sobre fé. E quando a gente vai falar sobre fé na Bíblia, tem muita coisa para falar de fé. A gente aprende muito com fé. Que se você talvez não parar para pensar e estudar sobre fé, você não consegue compreender e nem exercitar a sua fé. Não é verdade? Né? Como a pastora Débora falou ali, ela acordou, teve uma tristeza num dia, no outro dia ela já teve uma alegria. Glória a Deus! Ela teve fé. E Deus operou e vai operar muito mais na vida dela e na vida de todos nós, através da nossa fé que há em nós, por meio de Cristo Jesus. Então, se a gente for falar de fé, estava até brincando aqui agora, qual que é o tema da tua mensagem? Qual que é o versículo básico? Eu tenho milhões aqui, né? A gente tem um monte de versículos básicos aqui para falar sobre a fé, né? Podemos pegar como base Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Se a gente for traduzir para a linguagem de hoje, eu fiz questão de pegar para a linguagem de hoje, diz assim, o mesmo versículo. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Isso é fé. Você já parou para pensar? Que você tem certeza que você vai receber algo que você está esperando? Amém. É a mesma coisa nós. O que eu mais espero é a minha salvação. Aleluia, aleluia. Essa é a minha fé. E a prova do que existem coisas que não podemos ver, né? É a mesma coisa da gente. Nós nunca vimos Deus, nós nunca vimos Jesus, mas pela fé nós sabemos que Ele existe. Amém. Pela fé nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para mim e para você. Isso é fé. Nós não estivemos lá, mas nós temos fé que isso aconteceu. Esse é um pequeno versículo, alguma coisa que a gente pode falar sobre fé. Eu separei outro aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Né? O que mais nós temos de fé? Separei até aqui, ó, alguns aqui, rapidinho. Glória. Eu gosto muito de ficar lendo, mas aqui eu vou ser obrigado a ler aqui, ó. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida em Deus, uma vida em Cristo Jesus. Se a gente continuar buscando, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais um. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Já falei. Mais uma. Já vou entrar na mensagem. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus falando. E eu asseguro, está falando na linguagem de hoje. E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Não será impossível para vocês fazerem essas coisas. Olha só o que Jesus estava falando. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão da mostarda acho que é o menor de todos, né? Você imagina o que é nós termos fé? Ou para alguns, como é difícil ter esta fé do tamanho de um grão de mostarda? Mas se tivermos como Jesus falou, nós podemos fazer muitas coisas. Quando me fez lembrar agora, isso estava marcado. Quando Pedro estava no barquinho lá, que eles viram Jesus do outro lado, Jesus falou para ele assim, vem. Ele foi até Jesus andando sobre as águas, só que ao mesmo tempo ele já começou a afundar. Jesus falou para ele assim, te falta fé. Olha só, o próprio mestre estava dizendo para ele, vem, caminha até mim, vem até mim.
as águas. Até que ele deu os primeiros passos e foi. E começou a afundar. Faltou fé. E Jesus falou para ele: a tua fé é pequena, né? Mas que nós possamos exercitar a nossa fé. E que nós possamos, através dela, primeiramente, alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Sabemos que está perto, né? Às vezes nós estamos aqui, a gente prega graça, a gente prega de tudo, né? Mas faz muito, não estou culpando ninguém, mas faz muito tempo que eu não ouço pregação sobre a volta de Jesus. Jesus está perto, que pela fé nós possamos estar preparados para quando as trombetas soarem, nós possamos subir com Ele, para morar para sempre, pela fé. Isso é pela fé. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de ler com vocês, se vocês puderem, não precisa abrir, mas quem quiser abrir, Lucas capítulo 8, 1 Lucas é novo, né? 1 Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 43, que conta da mulher do fluxo de sangue. É uma história que todo mundo já conhece. Não estou enxergando nada. Sou míope, eu estou de lente, daí não estou enxergando ninguém. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara tudo com os médicos, todos os seus haveres. Obrigado. E por nenhum poderia ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Jesus, tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Se nós começarmos, muitas vezes, para quem já leu a Bíblia 1, 2, 3, 5, 10 vezes, se você não parar para refletir, você não consegue entender. Aqui nessa história, no caso, você não consegue entender o sofrimento dessa mulher. Para as mulheres, você sofreu por 12 anos de um fluxo de sangue. Como que era difícil? Eu não consigo imaginar o sofrimento dela. Porque o que a gente sabe dela? Ela sofria 12 anos. Era uma mulher que morava em Cafarnaum, vinha de Cafarnaum. Primeiro, esse fluxo de sangue que ela tinha trazia muito sofrimento para ela, tristeza, vergonha. Ela se envergonhava disso. Primeiro, ela não poderia também estar junto com os outros, porque pela lei mosaica, em Levítico capítulo 15, 19, aquele fluxo de sangue se tornava aquela mulher impura, e também aquele ou aquela que a tocasse. Talvez ela, além de se tornar impura, segundo a lei, ainda deixava envergonhada. Agora você imagina 12 anos sofrendo, de não poder se misturar com ninguém, um problema físico difícil para aquela época, gastou tudo que tinha e não teve solução. Mas ela percebeu, viu, vem o mestre. Todos dizem que ele cura. Eu vou até ele. Eu quero tocar nele. Olha a fé dela. Ela tinha que ter muita fé, porque a situação dela não era igualmente de outra pessoa, que talvez um cego que alguém talvez poderia ajudar, ele chegar até Jesus para ser curado. Um paralítico talvez que alguém levasse, ajudasse ele a caminhar até Jesus para ser curado.
A situação dela era difícil porque havia muita gente ao redor dela. O texto aqui fala assim: mestre, todos te apertam. Você imagina tanto de gente que tinha ali naquela hora. A Bíblia eu não consegui achar claramente, mas eu penso que ela foi até meio que agachada, porque fala que ela tocou na orla do vestido de Jesus. Você imagina a situação, aquele monte de gente, muitos, andando ali procurando a sua cura, e ela tem que sair do lugar dela impura, não podia tocar ninguém para não deixar o outro impuro, para poder tocar as vestes de Jesus. Olha a fé dessa mulher. Mas ela foi. A Bíblia diz que ela foi. E parece que eu vejo, né? Ela toda abaixada, com vergonha, e fala: não, é logo ali, eu vou conseguir mais um pouquinho, ninguém está me percebendo aqui, eu vou tocar. Se eu simplesmente tocar no manto, na orla da veste do mestre, eu vou ser curado. Olha a fé que ela tinha. Olha a fé que ela tinha, porque ela sabia que ali estava a cura dela. Jesus podia curar ela. Ela não queria talvez nem conversar com Jesus. Ela só queria tocar na orla dele. E foi o que ela fez. Toda abaixadinha lá, ela foi lá e tocou na orla de Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo instante ela foi curada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Ao mesmo instante, quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela foi curada. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho assim que se nós estivéssemos lá vendo, se nós estivéssemos juntos lá naquela época, nós iríamos ficar admirados, né? Que porque talvez em nossas vidas nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, tantas dores, só que talvez falta a fé que essa mulher teve para nós conseguirmos resolver os nossos problemas, as nossas dores e as nossas dificuldades. Muitas vezes recorremos a amigos, a amigas, psicólogos. Muitas vezes recorremos aonde que talvez não era para irmos, ao invés de irmos tocar na orla de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que aprender isso. Primeiramente buscar a Jesus, tocar na orla dele. Não tem o porquê dele dizer não. Ele é a graça, ele é o Salvador, Aleluia. ele é dono de tudo, Senhor. ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus perguntou para aqueles: quem me tocou? Você imagina o poder de Jesus. Mestre, mas todos estão te tocando. Ele: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Olha só, que maravilha. Quem me tocou? Né? Talvez aquela mulher, não, a Bíblia fala, né? Talvez ela, com medo, envergonhada, disse: eu te toquei, sim. Né? Quem sabe ela pensou: ó, ele vai me dar uma bronca, ele vai ficar bravo comigo, porque da forma que eu fiz, talvez eu esteja errada, estivesse errada, eu impura tocar no mestre. Mas Jesus disse assim: não, a tua fé te curou. Amém. Glória a Deus. A tua fé te curou. E ele diz mais ainda: vai em paz. Você quer coisa melhor? Aleluia. Glória a Deus. Você ser curado pelo mestre e ele dizer para você assim: vai em paz. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Glória Aleluia. a Deus. Tu és Deus. Toda glória a Deus. Louvai o Senhor. Aleluia. Senhor, me ensina a ter a fé que essa mulher teve, Pai. Me Aleluia. ensina a ter essa fé, Pai. Glória a Eu Deus. preciso, Senhor. Glória a Deus. Receba mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo
Vamos voltar agora. Eu vou ser bem rápido, tá, irmãos? Não vou tomar muito tempo. Lucas capítulo 7. Diz assim, ó. O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo, eu vou ler bem devagar. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava ou amava, tem uma versão que fala amava, estava doente e moribundo. Esse moribundo aqui, a tradução é para alguém que está morrendo e que está agonizando. A minha Bíblia fala moribundo, né? Ou seja, o servo desse centurião estava para morrer, estava agonizando à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando eles para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluia. Aleluia. Agora você veja a diferença. A mulher, ela foi e tocou na orla. A história aqui conta, né? Já imaginou você ter uma pessoa que você ama muito, né? Um filho, uma filha, né? Que a gente ama tanto. Está à beira da morte, está passando por problemas terríveis. E você quer ver o bem daquela pessoa. Você quer que aquela pessoa seja curada. Você quer o bem dela. Que essa pessoa saia. Uma filha, um amigo, um querido, um parente. E você sabe que Jesus está vindo lá e vai passar por perto da sua casa. Mas você tem tanta fé, que você vai... tem duas passagens da mesma passagem. Uma fala que ele enviou alguns, e a outra fala que ele mesmo foi até Jesus, né? Mas você vai e fala para ele assim: mestre, eu tenho um amigo meu, né, que está doente, está à beira da morte. E eu creio pela fé que se tu disseres apenas uma palavra, ela vai ser curada, essa pessoa vai ser curada. Eu fico imaginando quando Jesus ouviu essas palavras dessas pessoas enviadas, o que Jesus sentiu no coração dele naquela hora. Ele sabia, ele já sabia tudo. Ele sabia tudo. Mas eu fico imaginando que Jesus disse assim, talvez com ele mesmo: olha o tamanho da fé desse centurião. Primeiramente, uma pessoa humilde, um camarada humilde. Você vê aqui nos versículos aqui que ele fala assim que não é digno que ele entre debaixo de Jesus, entre debaixo do teto dele. Que ele talvez teria vergonha, e era um homem um centurião da alta.
Mas ele, com toda humildade, ele disse assim: Jesus, diga apenas uma palavra. O senhor não precisa ir lá. Diga apenas uma palavra, que eu tenho certeza que meu servo irá ser curado. Olha o tamanho da fé. Glória a Deus. Olha o tamanho da fé. Aleluia. Se aquela mulher teve fé de tocar na orla, talvez o centurião, a fé dele foi muito maior do que a fé dela. Agora eu quero te perguntar: qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da minha fé? Será que eu tenho que ir e tocar na orla do vestido de Jesus? Não estou querendo comparar que tem algum erro, alguma coisa disso, não. Será que eu tenho que ir? Muitas vezes eu tenho que ir tocar na orla, mas muitas vezes eu não preciso. Eu somente digo: Senhor, diga uma palavra. Diga uma palavra. E pela fé, eu creio que meu servo será curado. Eu creio que o meu problema será resolvido. Eu creio que meu filho será curado. Eu sei que talvez eu perdi o emprego hoje, mas amanhã eu vou conseguir meu emprego. Eu sei que eu estou procurando meu documento agora que eu estou sem, mas depois eu vou ter. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o tamanho da nossa fé? Eu quero deixar esse ponto aqui hoje. Qual o tamanho da nossa fé? Nós vamos tocar, não é errado. Ou nós vamos dobrar nossos joelhos e falar assim: Jesus, eu estou aqui com toda a humildade diante de Ti, Pai. Com todos os meus erros, com todos os meus pecados, que eu sou pó, eu não sou nada. Mas eu creio que se Tu disseste uma palavra ao meu favor, tudo será resolvido. É isso que eu creio. Tudo será resolvido. Talvez é difícil, muitas vezes é difícil. Às vezes parece que falta fé. Só que Jesus, Ele quer saber da nossa fé. Ele quer saber, será que nós temos fé nele mesmo? Ou a gente só tem fé de ouvir falar? Quando ele chegou no tanque para curar foi no tanque, o Bartimeu? Ele chegou para o Bartimeu e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Por que ele perguntou? Ele sabia que era somente ele falar, ou um toque dele, que ele ia ser curado. Como que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já estava gritando: tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega para ele e perguntou: o que quer que eu te faça? Jesus queria provar a fé dele. Jesus queria saber se ele tinha fé. Ele falou: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus disse assim: ó, seja segundo a sua fé. Aleluia. E ele foi curado imediatamente. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, meu avô era presbítero. A gente era da Assembleia de Deus lá no Brasil. Isso em 1900 e bolinha, né? E eu tinha um problema sério com garganta inflamada. E quando me inflamava a garganta, era febre, eu era chorão. Pensa num molequinho chorão. Aquele mal-estar, febre, dor na garganta. Quando a coisa apertava, eu falava para minha mãe ou para minha avó: mãe, chama o vô para me ungir. Chama o vô para me ungir. Eu lembro até hoje, a nossa casa era no fundo da casa do meu avô, na frente assim. Eu deitado na cama da minha avó, vinha meu avô com a Bíblia debaixo do braço, lia aquela passagem onde os enfermos chamam os presbíteros e orem e unjam. E meu avô tinha toda a vida um vidrinho de óleo com ele, óleo para unção. Eu lembro até hoje. Ele orava e ele chorava em cima de mim ali, porque ele tinha fé que a oração dele, através de Jesus, podia me curar. E eu também sabia que eu poderia ser curado através da fé que eu tinha. Aleluia. Isso não foi uma, foi várias vezes que eu corria e falava: mãe, chama o vô para me ungir. Vó, chama o vô para me ungir. O meu vô vinha, orava, me ungia, ficava aquele melado de óleo o dia inteiro na testa assim. E no outro dia eu já estava bagunçando, brincando, não tinha nada. Era fé. Era fé. Eu quero parar por aqui e quero dizer para você assim: qual o tamanho da sua fé?
qual o tamanho da nossa fé. Nós vamos tocar na orla do Mestre. Que maravilha, né? Que maravilha tocar na orla do Mestre. Você já imaginou quando nós estivermos no céu? Você imaginou? Eu quero correr, quero dar um abraço no pescoço de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por me salvar. Obrigado, Senhor, por te deixar tocar. Aleluia. Porque eu não te vi, hoje eu estou te vendo, Jesus. Mas quando eu estava lá embaixo, eu tinha fé que um dia eu poderia chegar aqui e tocar no Senhor, tocar nas suas vestes. E hoje eu quero viver para sempre contigo, Senhor. Porque eu tive fé até o fim, perseverando na minha fé. Talvez a fé que eu tenho que ir lá e tocar na orla, não, mas a fé do centurião. Senhor, diga somente uma palavra, que eu vou conquistar o meu objetivo, que eu vou ser sarado, que eu vou ser curado, que eu vou ser transformado, que o meu lar vai ser uma bênção através da sua palavra, meu casamento vai ser restaurado, meu filho vai voltar para a igreja, minha filha, através da fé. E assim eu encerro, meus irmãos. Vamos cultivar, não sei se eu posso dizer assim, vamos cultivar a nossa fé em Jesus. Vamos ter mais fé, ou tocando na orla, ou dizendo para Jesus: basta o Senhor dizer apenas uma palavra.